recebamos Jesus. A convite da dupla sertaneja Ricardo e Eduardo, que acabamos de ouvir. Desejo, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, uma boa noite. A todos nós os encarnados, com certeza absoluta em maior número, também os desencarnados. Os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, tanto aqui do Seara de Jesus, da cidade de Osasco, como também de meu canal no YouTube, que possamos nessa primeira exposição evangélica, nesse bate-papo fraterno, neste ano de 2026, buscarmos, inspirarmos a cada dia que passa a sermos pessoas melhores, integrantes e partícipes da construção de um mundo melhor, do mundo de regeneração, que todos nós queremos, para nós que estamos nessa atual encarnação, e os que estão vindo agora também, os nossos descendentes. Eis o convite de cada um de nós, os trabalhadores da última hora, em que possamos, com a temática que aqui venhamos a abordar com os queridos irmãos e irmãs, quem sabe sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos nesta noite agradável de quarta-feira. E eu gostaria de convidar os queridos irmãos e irmãs a convite da casa para que trabalhemos com mais um tema de uma das obras da codificação kardeciana, a terceira, aquela publicada a partir de janeiro de 1864, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós gostaríamos de, a partir desse momento, trabalharmos com o capítulo 23, intitulado Moral Estranha, e os itens serão dos 9 ao 18. Onde, em uma das passagens de Jesus, ele disse: não vim trazer a paz, mas a espada. E já nesse início, antes de adentrarmos propriamente em nosso material, vejamos que nós, os seres encarnados nesse século XXI, terceiro milênio, nesse final de provas e expiações, nessa transição planetária, qual o nosso orbe está vivenciando atualmente, depreendemos que este ser, que com certeza absoluta foi o mais perfeito que aqui aportou por meio da reencarnação em nosso orbe, há cerca de 2000 anos atrás, em uma única encarnação, e aos seus aproximados 33 anos de vida física, ele atingiu a perfeição relativa, na condição de criatura, assim como nós. Jamais absoluta, porque só o Pai, a fonte criadora, Deus, pode a obter. Então um dia também seremos co-criadores, seremos Cristos planetários e faremos o bem aonde quer que nós estejamos. Tendo essa certeza, como podemos entender que esse querido ser estelar não veio aqui neste orbe trazer a proposta da paz, da caridade, da fraternidade, sim, a da espada? A espada não é algo que nós podemos entender como negativo, uma divisão ou um atacar ao trem, depende do ponto de vista. Ou será que Jesus, já naquela época, estava buscando ofertar-nos a nossa consciência imortal e espiritual, desde os que lá estavam encarnados, e nós que poderíamos estar no campo espiritual, na erraticidade, aguardando uma nova reencarnação, e sucessivamente, por meio dos séculos posteriores, por meio dessas mesmas reencarnações, para que essa ideia de trazer uma divisão aonde conceitos velhos que não traziam o bem para a humanidade, nem tampouco para os seres que ali estavam em experiência evolutiva no reino nominal, isso sem falar nos reinos anteriores, animal, vegetal, mineral, enfim, ali não estavam tendo até aquele prezado momento. Então era necessário que assim ele viesse com novos conceitos, novas ideias e principalmente novas atitudes e ações, para que com os seus exemplos, quem sabe nós, humanidade terráquea, pudéssemos transcendermos em espírito no campo do intelecto, com os nossos esforços individuais e principalmente, consequentemente falando, no campo moral, da caridade e da fraternidade, tendo a certeza que eu ajudando ou auxiliando o meu próximo reverterá e reverberará ao meu próprio favor. É dando que se recebe, disse Jesus Cristo. Então, são os primeiros conceitos básicos que podemos já colocar como um ponto de interrogação em nossas consciências. Porque
é um tema que há de nos desafiar, ainda que nós, os espíritas, tenhamos a certeza de que somos seres eternos. Estamos em corpos físicos, jamais somos corpos físicos. Que existe a lei das sucessivas reencarnações, a lei das muitas moradas da casa do Pai, enfim. Então são muitos desafios conscienciais que nós precisamos construir a cada oportunidade. Por exemplo, a qual, quando estamos aqui na rua Allan Kardec, no Seara de Jesus, para absorvermos tudo que a casa pode nos ofertar nas duas dimensões da vida, tanto para com os trabalhadores encarnados, como pela cúpula espiritual da casa, que sempre está de braços abertos para auxiliarmos em nossas necessidades físicas e morais, psíquicas, enfim. Quero convidar-vos para que possamos, logo nesse início, trabalharmos com aquela passagem de Mateus que vem ao encontro, logicamente, deste capítulo e desses itens que nós iremos trabalhar, contida lá em seu capítulo 10, versículos de 34 a 39. E o que diz Mateus a esse respeito para o nosso entendimento? Diz ele: não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. É o tema desses itens que estamos trabalhando. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quantas vezes, ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, a codificação kardeciana, quantas vezes, quando os expositores aqui estão, ou os monitores dos cursos, apresentam-nos como, por meio da lei das sucessivas reencarnações, por meio da lei de causa e efeito do plantio é livre, e a colheita, obviamente, tem que ser obrigatória, no nosso ambiente familiar, muitas vezes nós vemos com desacertos do passado, aqueles a qual muitos os intitulam como algozes, e como fazermos para acertarmos, apararmos as nossas arestas e caminharmos juntos rumo à eternidade. O primeiro passo é que venhamos junto a um ambiente familiar, para que assim saibamos lidar com os desafios mútuos que nós temos e também os nossos semelhantes. E cá para nós, queridos irmãos e irmãs, vejamos também o que está acontecendo atualmente em nosso orbe. Exacerbadamente o consumismo por meio da globalização. Ninguém se contenta com o que tem neste momento, sempre quer algo novo, porque a tecnologia não para, e isso é natural no campo evolutivo. Mas o que é essencial para o nosso espírito eterno não são os valores espirituais, não são aquelas aptidões que nós construiremos e carregaremos para a nossa eternidade, porque o material fica onde é material, na terceira dimensão, no campo físico. Então, quando Jesus vem trazer principalmente essas últimas palavras nesse parágrafo, ele suscita-nos a essa compreensão que busquemos os valores espirituais, que passemos pela porta estreita de uma forma muito mais assertiva e profícua, ampla. Não foi isso que a irmã, ao apresentar as fotos do evento do final do ano, a que nos convidou para que doássemos alimentos, itens de higiene e limpeza, roupas, agasalhos e tudo mais que possa auxiliar os nossos semelhantes? E isso é fazer com que nós transcendamos espiritualmente, cumpramos com a nossa programação reencarnatória, com aquilo que nós assinamos consciencialmente antes de reencarnarmos a este atual corpo físico. Então é importante que vejamos aonde Jesus, já nesse primeiro passo aqui trazido pelo apóstolo Mateus, vem nos convidar a abandonar esse homem velho, a buscar o que é difícil. É fácil, queridos irmãos e irmãs? Jamais. Mas impossível não é. Senão cá não estaríamos reencarnados na condição de trabalhadores da última hora, porque é isso que os nossos mentores individuais
inspiram-nos diariamente por meio das boas intuições. Não foi assim que nós tivemos inúmeros exemplos nessas últimas décadas? Chico Xavier, que voltou para o mundo espiritual no ano de 2002, com seus 92 anos de idade. Divaldo Pereira Franco, ano passado, com 98 anos de idade. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros mais. Outros ainda no anonimato, mas que foram cristãos genuínos e fizeram a sua parte, abandonando o homem velho e buscando entender que aonde quer que estejamos, devemos ser úteis aos nossos semelhantes, porque sim, espera-se mais de nós os espíritas, de nós os cristãos, e bem-aventurados são os que assim agem. Ajamos de uma forma mais ampla, porque isso que tornar-nos-á e far-nos-á pessoas melhores. E conscientes de que, a cada dia que passa, esses esforços estão valendo a pena em nossas vidas. Mas tragamos também Lucas, em seu capítulo 12, versículos de 49 a 53, ele vai nos dizer: eu vim lançar fogo sobre a terra. Será que seria o mesmo assim, só que em outras palavras? Vejamos. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso esse fogo, essa chama da transformação, da reforma íntima, do abandonar do homem velho. Mas existe o batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. E que bom seria se não precisássemos de exemplos e fizéssemos por nós mesmos a nossa parte, toda vez que voltássemos para o mundo espiritual, para a erraticidade, após uma desencarnação, e reavaliássemos tudo o que nós fizemos na última para que na posterior cumpríssemos com as nossas obrigações. Então assim não foi feito por nós há milênios e milênios. Então, esse ser estelar aqui teve que encarnar-se, e que bom, e disse que estaria conosco até o final dos tempos. Eis o final dos tempos, e está em nossos corações. Não precisa reencarnar para que o sigamos de uma forma mais ampla em seus exemplos e em suas atitudes. Vocês pensam que eu vim para dar a paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer a divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ou seja, praticamente a mesma abordagem de Mateus, agora em Lucas, só que em outras palavras. Então, demonstrando que cada ideia que cada apóstolo retirou desses exemplos, trazidos verbalmente e principalmente concretizados por Jesus, teria que por nós ser reavaliados em nossos campos de ação, de pensamento e de transformação em prol do bem comum. Essas palavras de Jesus, se tomando ao pé da letra, levam a uma falsa interpretação sobre seu significado, sem sombra de dúvida. Podemos fazer com que alguns acreditem que elas se refiram a uma desordem geral. De fato, o sentido dessas palavras, contidas nos evangelhos de Mateus e Lucas, foram mal interpretadas. Ou não se quis entender a doutrina que Jesus trouxe à Terra enquanto encarnado. E por que foi mal interpretado por cada um de nós em reencarnações pretéritas? Porque não tínhamos a consciência da eternidade da alma, de que tudo que nós fizéssemos daríamos apenas e totalmente satisfação à nossa consciência, a nós mesmos e não de outrem. E graças à terceira revelação, ao Consolador prometido, que esse mesmo Jesus, o Cristo, disse que eu rogaria ao Pai, que aqui concretizasse e materializasse em nosso orbe a 18 de abril de 1857, lá no meio do século XIX, assim o fez. E mais de 150 anos, desde a publicação da primeira obra do Livro dos Espíritos, estamos tendo mais capacidade de absorver e transmutar, colocando em prática o que é benéfico para o nosso próximo, para o trem, revertendo-se ao nosso próprio favor. Então é compreensível, e por isso que convida-nos esses 2 parágrafos para que não julguemos o nosso próximo, esses que não têm ainda o mínimo despertar de consciência que nós, os espíritas, estamos tendo a oportunidade de ter. Está tudo certo, tudo no seu lugar, quando formos úteis ou chamados a sermos úteis aos nossos semelhantes, que assim o façamos, mas não venhamos a querer convencer, tampouco transformar uma ou mais pessoas
por meio da força, que isso poderá não ser caridoso, muito pelo contrário, poderá ser prejudicial. São os nossos exemplos que farão usar os artífices ou os construtores de um mundo melhor. Por esses exemplos que esses irmãos e irmãs poderão ter como despertar da consciência. O que será que aconteceu com cada um de nós para que aqui, nesta atual encarnação, estivéssemos vinculados a essa proposta tão regeneradora de almas, que transcende o que é material? Aqueles que não quiseram ou não querem entender a sua doutrina de luz, a do Cristo, de certo sabem que Jesus revelava vai contra os seus interesses egoístas e individuais destes homens. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e tantas outras mazelas que ainda divisamos em nosso orbe. Basta que divisemos as guerras, corrupção, mentira, fome e outras mais mazelas ainda inerentes a seres em final de provas e expiações, muito aquém de uma evolução moral. Conflitos esses que se estendem, como vemos diariamente, entre membros de uma mesma família. Por isso que eu disse há pouco, esses conflitos não aparados e consertados no pretérito, agora no presente por nós, assim precisam ser executados. Se não quisermos ter que repetir as lições no futuro. Mas esse futuro, será que será nesse ordem? Já está difícil nessa atual encarnação no presente, quiçá no futuro, que poderá não ser no mundo em regeneração em seus degraus mais céleres até o degrau intermediário que há de ser na Terra. Porque assim que afirma-nos Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, por meio de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles e tantos outros mais, e desde lá da década de 70, esses seres lá de Alcione, da constelação das Pleiades, aqui encarnando-se estão, e de forma ainda mais célere, nessas últimas décadas, para demonstrarmos o que realmente é amar e ajudar o próximo. Tudo que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, desde o princípio inteligente no reino mineral até nós que estamos no reino nominal, como a nós mesmos. Dois que resumem toda a sua obra, a primeira revelação que foi em Moisés, enfim, e faz com que nós tenhamos essa oportunidade de respeitarmos mutuamente e não exigir de outrem aquilo que muitas vezes nós não podemos ofertar ao meio. Infelizmente, esses conflitos e disputas são também observados entre seitas que falsamente interpretam os ensinamentos e palavras do Mestre, ajustando-os aos próprios interesses, mesquinhos e egoístas. Sim, porque muitas dessas seitas, desses dogmas, ainda visam recurso ou retorno pecuniário. Nós, os espíritas, assim não podemos agir. Se algo é pedido de forma voluntária aos trabalhadores, aos assistidos e a quem possa auxiliar, é para que paguemos as contas de uma casa espírita, a luz, a água, a energia, os mantimentos para a confecção de marmitex e cestas básicas e tudo mais, porque isso não cai do céu. É natural que sim, precisemos de auxílio sempre, mas jamais divisando lucros que ficarão na terra, onde as traças corroem e onde os ladrões roubam, como já dizia Jesus lá há 2000 anos atrás. Onde estão o amor incondicional e a caridade que Jesus tanto pregou e exemplificou. A doutrina de Jesus jamais pregaria divisão entre irmãos, jamais. Uma vez que todos somos filhos de um mesmo Pai, Deus, a fonte criadora. Jesus, em sua profunda sabedoria, sabia o que viria a acontecer futuramente e coloca de modo claro a cada um de nós, quando diz, não vim trazer a espada a paz, mas sim a espada, porque sabia que a sua doutrina não seria estabelecida de modo pacífico, porque a porta é estreita, é a dificuldade de abandonarmos um homem velho na construção do homem novo, de sermos satisfeitos com o que nós temos fisicamente e pecuniariamente falando até o prezado momento, e ainda que seja pouco, distribuamos aos mais necessitados, que sempre eles irão existir ao nosso redor, pelo menos até a nossa atual encarnação, ou seja, nos próximos anos, nas próximas décadas, e isso é normal. Por isso que ele sabia e divisava, rogar ao Pai, a fonte criadora, que aqui materializasse essa terceira revelação, o Consolador, prometido lá no século XIX. Mas Jesus nos faz uma promessa,
indicando que quando estivéssemos preparados enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que explicariam e dariam um verdadeiro sentido às suas palavras. Foi o que dissemos logo no início. E assim os homens mais esclarecidos compreenderiam os seus ensinamentos, dando, em lugar às guerras e aos conflitos, a paz e o entendimento entre os homens, a fraternidade entre todos, a cada um conforme as suas obras. Não nos contaminemos com o que o mundo despeja-nos por meio das redes sociais, televisivas, radiofônicos e qualquer meio de comunicação que não nos agregue nada ao nosso espírito mortal. Muito pelo contrário, absorvamos o que a casa aqui no Seara de Jesus nos proporciona. Porque não tenhamos dúvida, queridos irmãos e irmãs, façamos a nossa parte de forma mais ampla possível nessa atual encarnação. Se o mundo, em última hipótese, que não há de acontecer, não viesse a adentrar ao terceiro nível de grau evolutivo de qualquer uma das moradas da casa do Pai, que é o mundo de regeneração, nós seríamos colocados aonde a nossa condição espiritual, psíquica, energética estivesse compatível com qualquer orbe deste universo. Estima-se que a nossa galáxia Via Láctea exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. E o que é estrelas para nós, os espíritas? Planetas habitados, em dimensões e constituições físicas diferentes. Cá indicamos aqui uma leitura do querido irmão Chico Xavier, pelas mãos abençoadas desse querido ser que aqui muito colaborou no órgão e trazendo pela psicofonia da sua mãe, que foi biológica no século XX, Maria João de Deus. Obra essa intitulada Cartas de uma Morta. Lá divisa-se esses planetas, lá divisa-se ela em experiência de 2 a 3 órgãos só do nosso sistema solar, demonstrando a constituição física, como lá são os seres, e tudo o que faz com que nós colhamos aquilo que nós venhamos a plantar. O plantio é livre e a colheita necessariamente, obrigatoriamente, há de ser obrigatória a cada um de nós. Então, façamos com que tudo isso possa adentrar em nossas almas e jamais contaminemos com o que há de negativo e possa querer nos desequilibrar, mas não estamos sustentados e consolidados na proposta que o Senhor de Jesus aqui nos oferta anualmente, já nos animando e recebendo Jesus na própria música que ouvimos de Ricardo Eduardo, neste exato momento, nessa primeira exposição e nas demais que aqui a casa, por meio também dos cursos, ofertarmos-ão para o nosso benefício, desde que saibamos colocá-las em prática do portão para fora aqui desta casa. Falamos de Chico, falamos de Emmanuel, por que não trazer também como complemento? Porque é importante que em cada temática que trabalharemos, tragamos a codificação, tragamos algumas mensagens da segunda revelação do Novo Testamento e, por que não, também as obras complementares à codificação kardeciana. Então, sim, em O Consolador, lá Emmanuel, atrelado a esse tema, este capítulo 23, itens 9 a 18 que nós estamos trabalhando, vem nos dizer em o item 304, que é um questionamento a esse querido irmão espiritual. Qual foi esse questionamento? Qual o espírito dessas letras? Não cuideis de vir trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. O que responde Emmanuel? Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, tampouco vinha impor-se, não. Mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Apequenou-se para que nós em espírito engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações. Será que é isso que o nobre Emmanuel que nos convida a uma reflexão que é acessível a cada um de nós em cada oportunidade reencarnatória? Mas continua esse querido irmão dizendo-nos que e a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada, o que? Renovadora, transformadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, aparar as suas próprias arestas, extirpando os velhos inimigos do seu coração,
sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Será que o que Emmanuel está nos afirmando nesse momento está dentro do que até agora, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais, estão nos trazendo? Está de acordo com esse raciocínio? Jesus é a transformação. Mas Jesus não impôs nada a ninguém, à humanidade. Sempre veio nos trazer o campo sugestivo. Faça a sua parte. Quer me seguir? Tome a sua cruz e carregue-a. Siga-me, que eu estarei sempre ao seu lado, em intenção. Não é isso que os Espíritos nos ensinam? Que o meio de comunicação mais eficaz do universo é o pensamento? Será que se pensamos em Jesus e Maria Rosa Mística de Nazaré, com eles estão nos conectando? Afirmativa a resposta. Ele mesmo assim nos afirmou lá há pouco mais de 2000 anos atrás. E eis o contributo agora desse querido irmão espiritual Emmanuel. Em Caminho, Verdade, a Vida, outra obra de Emmanuel, ele tem algo a dizer também a respeito, que vem ao encontro deste capítulo 23, sim. Ele vai nos dizer no item 104, no capítulo 104, intitulado A Espada Simbólica, que o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor, que ligam-se a Ele, que buscam renovar-se constantemente. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inapelável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Existe um homem ou uma mulher que seja perfeito atualmente nesse órgão encarnado, no campo intelectual como moral? Chico foi, Divaldo Pereira Franco foi, nenhum de nós o fomos. Jesus sim, como disse lá no começo, atingiu, depreende-se que tem atingido a perfeição relativa na condição de criatura. Então, assim, com essas afirmativas de Emmanuel, já agora em Caminho, Verdade, a Vida, ele convida-nos à transformação, a ter a certeza que sim, hoje nós podemos nos escarregar, mas no dia seguinte, recompondo-nos consciencialmente, diremos: dei um passo para trás para que eu venha a empreender agora dois assertivos na frente. Somos capazes para tanto. Alguém tem dúvida disso? Vejamos e acompanhemos essa minha sugestão que eu digo. Computemos quais são os temas que de hoje em diante, até o final de dezembro de 2026, a casa venha nos ofertar a nossa conscientização. E depois disso, unamos e digamos a nós mesmos, de cada temática que aqui foi apresentada, o que eu estou fazendo em prol de mim mesmo e em prol do meu semelhante, para essa renovação moral que a humanidade tanto precisa e que esses queridos irmãos espirituais afirmam-nos por meio da escrita, das mensagens psicofônicas, enfim. Importante também que tragamos um conceito da primeira obra que citamos aí, desde a publicação, em sua primeira edição, em 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. Será que essa obra também tem algo a agregar, que vem ao encontro do que estamos trabalhando? Sim, em sua pergunta de número 625. Assim, o irmão Allan Kardec vai fazer o seguinte questionamento: qual o motivo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo a esta humanidade ao longo dos milênios? Vede Jesus. Mas Kardec não ficou satisfeito apenas com essa resposta. Então, assim, ele trouxe uma nota na sequência dizendo que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a qual a nossa humanidade, nós mesmos, podemos aspirar. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, pouco precisava passar por tudo que ele passou, porque ele já era o ser que atingiu todos os degraus evolutivos. Mas um dia nós o faremos como ele, quando Deus pedir para que nós sejamos agentes transformadores de níveis planetários em qualquer canto desse universo. Também nós iremos nos voluntariar para tanto como Jesus assim o foi. Temos dúvida disso? Não é isso que nos ensina a doutrina dos Espíritos em todas as suas obras, incluindo as obras complementares? Então, um grande contributo agora do Livro dos Espíritos, da falange do Espírito da Verdade. E eu não vou
Bezerra de Menezes Cavalcante, que pode contribuir conosco, ensejando nos dias melhores de hoje em diante em nossas vidas, porque sim, sempre ao virar do ano de um calendário, almejamos dias melhores para a nossa humanidade, senão teríamos esses festejos ao final de cada ano. Ele vem nos dizer, ou convidar-nos, de que solidários nós seríamos sempre união. Mas se formos separados uns dos outros, com certeza absoluta, apenas os pontos de vista, e juntos, será que alcançaremos os nossos objetivos? Não foi assim que ele o fez lá da comemoração dos seus 50 anos de desencarne, em 1950, no mundo espiritual, quando Celina, a mensageira direta de Maria de Nazaré, convidou-o para que ele encarnasse em qualquer orbe do sistema solar ao qual nós estamos integrados. Mas Bezerra disse, nobre mensageira de Maria, peço para que leve até Maria o pedido que é o que eu quero ficar, ajudando os meus irmãos na terra do cruzeiro do Senhor, enquanto uma lágrima de um ser aqui escorrer, e eu for solicitado, não ele apenas especificamente, mas todos os mais de 10 mil médicos espirituais que atuam em seu nome. Essa é as informações atuais que temos, demonstrando assim que a nossa felicidade um dia vai ser útil ao meio, aonde quer que estejamos, principalmente aos mais necessitados. Será que assim responderíamos também a Celina, a mensageira de Maria de Nazaré, pedindo para ficar no campo das dificuldades, em vez de acelerarmos a nossa ascendência espiritual? É um convite à nossa consciência do que realmente é ser um cristão ativo em nosso dia a dia, nas duas dimensões. Em estar dividida com os olhos abertos, por exemplo, como estamos agora, como também daqui a pouco, em desdobramento no mundo espiritual, enquanto o corpo físico repousa, para que, recompondo as suas energias, encare um novo desafio reencarnatório no dia seguinte. E Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual conhecemos por Francisco de Assis, lá desde o século XI, vem nos convidar em um dos trechos de sua oração para que sejamos um instrumento da paz, que sejamos essa espada renovadora, a qual esses itens estão a 18 do capítulo 23 de hoje, convidou-nos a ser, abandonando o homem velho, propondo aos nossos semelhantes em erro, para que eles também regenerem-se, e assim, aos poucos, a humanidade vá melhorando. Ao convite de Giovanni de Pietro de Bernardone, a partir desse momento, a cada um de nós. Uma frase que é atribuída a Chico Xavier, mas que na verdade é de autoria de James R. Sherman, publicada neste livro, um ano após o meu nascimento, em 1982, a qual muitos de nós a conhecemos, que é transformadora, as nossas consciências, que diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, qualquer um de nós podemos agora, neste exato momento, a construir um novo fim para os nossos espíritos imortais e para todos os que estejam ao nosso redor. Da esquerda para a direita, para quem ainda não conhece, todos os irmãos que aqui nos convidam a esse tríplice aspecto, que dizem também os irmãos espirituais na atualidade, são imprescindíveis para que reencarnemos no próximo estágio de evolução do planeta Terra, que é o mundo de regeneração, aqui, seja daqui a algumas décadas, alguns séculos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, da esquerda para a direita, Emmanuel, que foi o seu mentor de Chico Xavier, ao centro Jesus, ao seu lado Maria, ao seu lado ainda o professor Rivai, o codificador Allan Kardec, e no centro Chico Xavier, convidando-nos sempre a expandirmos a nossa consciência, a estudarmos tudo que seja útil a nós mesmos e ao trem, ao meio. Amai-vos eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos eis o segundo, tem que andar lado a lado. Já convidávamos Jesus para tanto, para a nossa eternidade. Mas também invoca-nos ao autoconhecimento e de todas as características que poderíamos citar como as mais preponderantes para a nossa transformação. Destaco uma, que é aquela aqui. Se eu não reconheço as mazelas que eu trago de reencarnações pretéritas e as trabalho nesse atual momento, no presente da minha atual vestimenta carnal, como eu hei de pleitear no futuro nas próximas vestimentas carnais, não ter que reincidir nas lições, nos legais que por mim mesmo e por nós deveriam ser concretizados de uma vez por todas, para que, enfim, sejamos felizes para a eternidade, sendo útil e recebendo o melhor em prol do nosso órgão, em sua constituição física e também na constituição moral e intelectual dos seres aqui em experiências evolutivas. É o autoconhecimento. E, logicamente,
atrelando essas duas opções anteriores e necessidades nossas, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que faz-nos aí construir-nos a seres melhores, se assim quisermos, voltar num mundo melhor, sem corrupção, sem mentira, sem a dor, sem a fome, com o desejo de sempre sairmos de casa e desejar para os estranhos, para os que estão no nosso ambiente de trabalho, para os que estão nas instituições religiosas, nas ONGs, aonde quer que estejamos, que esse ser seja feliz e que nós sejamos também, se assim soubermos, sermos a espada renovadora, porque a paz é de ser uma consequência. Eis o título que nós trabalhamos hoje, queridos irmãos e irmãs, do 9 ao 18 do capítulo 23. Que assim seja, graças a Deus, agradecendo a presença de todos aqui presentes, desejando um ótimo ano novo a todos nós, aos seus familiares e a todos que estejam ao seu redor, ao nosso redor, e que na sequência das nossas atividades possamos receber o melhor por meio dos passes, dos atendimentos especiais, espirituais, que aqui também nós receberemos, e ainda que não recebamos a cura integral, ela pode estar ali na esquina aguardando-nos, desde que sejamos essa renovação, essa espada renovadora. E tudo que recebemos aqui computar-se-á beneficamente aos nossos corpos materiais e perispirituais, reequilibrando e reenergizando-nos em nossos novos desafios reencarnatórios de hoje em diante. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo resto de noite de quarta-feira e uma ótima semana. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações e no coração de toda a humanidade. Iniciamos o ano de 2026 recebendo um presente, o presente de estarmos juntos mais uma vez, o presente de nós mentalizarmos os nossos irmãos que nesse instante sofrem lá no leito hospitalar, ou aqueles que em suas residências se encontram enfermos. Unindo os nossos pensamentos numa vibração de amor, que é caridade, nós podemos sim ajudar o nosso irmão necessitado. Então, lembremos que eles, muitas das vezes nesse instante, estão desesperados pela enfermidade que ora os consomem. Que possamos amenizar esse sofrimento através da nossa boa vontade de auxiliá-los, dando esperança a cada um para que amanhã seja um dia mais feliz, um dia mais alegre a todos. Vibremos por aqueles que se encontram num asilo nesse instante, por aqueles que estão numa casa de repouso, pelos nossos pequeninos que lá no orfanato se encontram, muitos deles necessitando de um lar. Que a felicidade chegue a cada um através da nossa boa vontade, porque as nossas vibrações são energias salutares quando acreditamos que temos essa força dentro de nós de mudarmos as coisas. E muitas das vezes nós desistimos sem nos esforçarmos. Vibremos, meus irmãos, para que a paz se apresente ao mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, com a conturbação dos nossos irmãos, pelo orgulho, como aqui foi visto, pela prepotência de querer ser melhor do que o outro, estão aí provocando momentos difíceis. E é a guerra que destrói, que acaba com todos. Vibremos para que essa paz fixe no nosso país, no Brasil, e em todos os países que necessitam dela nesse momento. Vibremos para que a paz esteja presente nos lares em conflitos, para que as vidas sigam sempre sob o sorriso e a felicidade de estarem juntos. Vibremos, meus irmãos, por nós mesmos, que muitas das vezes nos encontramos
meio distante da realidade, porque esquecemos do comprometimento que fizemos a Deus, de aqui vir e pagarmos os nossos boletos, de aqui virmos e restabelecermos novamente como seres espirituais em condição de alcançar os reinos superiores. Vibremos por esta casa que nos acolhe constantemente, pela sua diretoria, pelos seus trabalhadores, por nós frequentadores, que aqui possamos estar todas as quartas-feiras procurando dar o melhor de cada um de nós. Porque quando unimos os nossos pensamentos, é um elo de amor maior, que fortalece todos aqueles que se encontram necessitados nesse instante. Que Deus, nosso Pai de bondade infinita, derrame sobre essas águas um medicamento necessário para os nossos corpos físicos e espirituais. Que assim seja. Então vamos agora agradecer a Deus esse nosso encontro, que nós tenhamos uma semana cheia de paz, que o nosso Pai de infinita bondade continue nos amparando e nos abençoando sempre. Assim seja. Agora eu vou pedir aos irmãos para que continuem em oração, porque nós vamos continuar o tratamento através do passe. E é muito bom que a gente esteja sintonizado com o mundo espiritual. Uma boa segunda-feira.